A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Salve, salve! Estamos chegando para mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na sua 98 FM, também pela internet. Você que está acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo pelo rádio, seja no seu carro, na sua casa, onde você estiver, também muito obrigado pela sua audiência. Mais um programa Rodrigo Carvalho que começa nesta quarta-feira. E hoje nós temos aqui, eu vou explicar para vocês o seguinte. Quando no esporte, no futebol, a gente tem a categoria de base, tem aquele jogador que se destaca, aquele cara que pode ter um grande potencial, a gente fala que ele é uma grande promessa do futebol, né? Hoje nós vamos conversar com um cara que é uma grande promessa do meio religioso. Ele é seminarista, ele é muito conhecido na região, vem da cidade de Marilândia do Sul, ele está se preparando para ser padre. E a gente vai entender mais como funciona esse desafio, essa escolha, essa missão. Por isso nós convidamos o meu amigo Guilherme dos Passos. Gui, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Um prazer receber nos nossos estúdios. Você que está se destacando tanto nesse teu percurso, né, nessa tua caminhada para se tornar um padre da Igreja Católica. Muito obrigado, Rodrigo. Um bom dia a você, né? Agora aqui em Marilândia, né, nesse horário da gravação, bom dia a você, também a vocês que nos acompanham na 98, um prazer estar aqui com você hoje. Vou começar perguntando, essa pergunta acho que você já deve ter ouvido várias vezes, mas ela é importante. Quando é que você decidiu ser padre? Como é que surgiu isso na sua vida? Eu, por exemplo, quando eu tinha 8 anos, eu decidi que eu queria ser jornalista. Então, com 8 anos de idade, eu falei, não, eu quero ser jornalista. E aí fui trabalhando ao longo dos anos, buscando esse sonho e tal. Quando é que você decidiu assim, eu quero ser padre? A minha história vocacional, ela é praticamente igual a de todo seminarista, né? Não é que todo seminarista tenha vida a mesma coisa, né? Mas se você for ver, 95% dos seminaristas têm a mesma história vocacional, né? Desde criança, né? Fingindo ser padre, né? Na escola, enfim, né? Nas festas juninas aqui do Emanf, né? da escola Ângelo Miller Filho, né? Quando tinha festa junina, eu era o primeiro a dizer, eu quero ser o padre, né? Então, desde pequeno. Você né? tem uma família muito atuante na igreja. Também, muito religiosa. Tanto da parte do meu avô, né? Do meu pai, aliás, dos meus avós paternos, né? Que tem uma ligação muito forte com as raízes católicas aqui do município, seu Santiago, não é? Então, são muito religiosos, como também da parte materna, né, do lado da minha mãe, não é? Também são muito católicos, né? Então, toda essa religiosidade na família, né, ela me atingiu muito, muito forte, de maneira muito forte. Então, desde pequeno, eu me via como padre. E hoje, não me vejo sendo outra coisa a não ser padre, né? Com 8 anos, 9 anos, assim como você, que com 8 anos, querendo ser jornalista, eu com 8 anos pegava um rolão de papel higiênico em casa, fingia de estola, né, que o padre coloca aqui. Passa assim no pescoço. E para rezar a missa, né? Então, depois, na adolescência, essa ideia ela meio que se perdeu, não é? Ah, você teve isso? Teve, sim, tive. 12, 13 anos, né? A gente vai conhecendo outras coisas e aquela ideia primária, né, da vocação, ela não sumiu, não foi excluída, né? Mas ela foi adormecida, não é? De repente, o diácono Luiz Borges, aqui de Marilândia, me convidou para fazer um encontro vocacional no seminário, né? Assim, do nada. Guilherme, vai ter um encontro vocacional, a paróquia está pagando combustível, você não quer participar? Tudo bem, não sabia nem que ia ter o encontro, né? Não sabia nem que existia encontro vocacional. E fui fazer um encontro vocacional em 2018. Com quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Ou 16 seja, 17. Dos 12 até os 16 ali, você esqueceu essa ideia. Sim, ficou bem adormecida. Fui fazer um encontro vocacional, gostei, foi no mês de março de 2018. Voltei para o segundo encontro, que foi em junho. Voltei para o terceiro encontro, que foi em setembro. E daí, em novembro, era opção de vida. Até hoje né? O retiro de opção de vida. Depois de 3 encontros, é hora de decidir, né? O que você viu aqui, o que você escutou, lhe atraiu? Você decide por entrar no seminário ano que vem? E falei, e agora? Será que eu vou ou não vou? Daí fiquei de setembro até novembro pensando. Eu vou. Fiz opção de vida, entrei no seminário e já estou aí no segundo teologia.
Legal demais. É uma história que está se construindo, né? E eu disse no começo desse programa que você é uma promessa, digamos assim, que a gente espera muito, porque pelo teu talento, pela tua entrega. Quem conhece o Guilherme sabe que ele tem um músico talentosíssimo, né? Toca viola, violão, canta muito bem. E a gente percebe que você hoje já se destaca, né? Você hoje chama atenção. Eu sei que não é esse o objetivo, você não está atrás disso pela fama, por nada. Mas naturalmente você se destaca. É um dom que Deus te deu, que você desenvolveu também ao longo dos anos. E você se destaca. Você pega o violão ali, puxa uma oração, canta uma música ali, você chama realmente a atenção. E isso, nesse momento da igreja, nesse momento não só da igreja católica, mas da religião, assim, que tantos costumes estão se perdendo, tantos valores estão se perdendo, em que a gente precisa de missionários mesmo, né? Isso é tido como uma joia. Então, por isso que eu falo que você é um cara que a gente tem muita expectativa, assim, né? Todos que são eu sou católico, né? Mas todo mundo da igreja, a gente tem uma expectativa em todos os padres nessa formação. Eu fico muito feliz, obrigado pelas considerações. E, aliás, a Igreja Católica, falando especificamente da Igreja Católica, ela leva essa formação dos padres muito a sério, né? Muito a sério. A gente vê, por exemplo, a estrutura que se tem hoje em Apucarana, né? Como que funciona? Explica pra gente como é que é essa estrutura dentro da Diocese de Apucarana para a formação de novos padres. Só contextualizando para aqueles que não são católicos, não é? Os nossos padres são formados dentro de seminários, não é? São centros de formação, como você já disse, de presbíteros, né, surgidos ali no contexto do século XVI, após o Concílio de Trento. Antes não haviam seminários, né? Os candidatos ao sacerdócio, ao presbiterado, eles eram enviados para conviverem junto com outros padres, não é? E aprendendo ali, né, o básico, na prática, não é? Assim, sem muito estudo, né? Então, tanto que o déficit intelectual dos padres era muito grande, né? Isso preocupava muito a igreja, né? Porque um padre que não tem nada na sua mente não passa nada para o povo, não é? Um padre que sabe muito pouco, né? vai exortar e vai ensinar o povo também de maneira muito, muito pequena, não é? Então, esses padres aprendiam ali o latim, né, que era a língua litúrgica, né? Até hoje a língua oficial da igreja, aprendiam ali a rezar a oração do breviário, a prática do padre. Com o Concílio de Trento, então, que foi no século XVI, a igreja ela cria os seminários, né, esses centros de formação de presbíteros, que até hoje são utilizados pela igreja. O nosso seminário aqui na diocese fica de filosofia, né, fica em Apucarana, não é? E o de teologia fica em Londrina, onde eu estou morando, não é? São 4 anos em Apucarana, um de propedêutico, que é o período inicial, né? 1 ano de propedêutico. Propedêutico é o início. É a fase introdutória. Introdutória, não é? É uma fase meio que obrigatória. Até para aquele que já, por exemplo, um jovem que já cursou filosofia em alguma faculdade. Fez filosofia e decidiu-se pelo presbiterado. Eu quero ser padre, mas eu já fiz filosofia. Então eu posso ir direto para teologia? Não. Você vai ficar 1 ano no seminário. Fazendo propedêutico. Propedêutico. Que é esse período de convivência entre os seminaristas, não é? De conhecimento do seminário, dos padres, não é? E como também conhecimento da diocese de Apucarana. É uma diocese com 36 municípios, né, com mais de 60 paróquias. Se ele se decidiu por ser padre nesta diocese, ele tem que amar e conhecer esta diocese. Então esse período de propedêutico é para isso. Para o jovem que não fez filosofia, então ele faz o propedêutico, concluído o propedêutico, que é esse ano inicial, são 3 anos de filosofia, concluída a filosofia com o exame de Universa, que é o exame final, então ele vai para a teologia em Londrina, nós estamos na PUC de Londrina, campus Londrina, então aí nós cursamos 4 anos lá, e aí no final do 4º ano é ordenado diácono. Interessante. E esse período que você está ali em Apucarana, né, no seminário em Apucarana, seria mais ou menos como um ensino médio? Não. Não é? Ele já é um... É uma faculdade. É uma faculdade. É além, então. Sim. Então, mas você pode entrar antes de terminar... Você precisa terminar o ensino médio? Sim. Sim. Então, no caso, o cara que quer ser padre,
ele é um candidato, né? Digamos assim. Ele vai terminar o terceirão do ensino médio. Sim. E aí ele vai dar entrada no seminário para começar o propedêutico. Com mais ou menos ali 17 anos. Eu entrei no seminário com 17. Já tinha terminado o terceirão? Já terminei o terceirão em 2018, 2019, no ano seguinte, né? Entendi. Eu já entrei no seminário. Nós tínhamos, até 3, 4 anos atrás, o seminário menor, São José. Né? E esses sim eram destinados àqueles jovens que estavam cursando o ensino médio. Ah, sim. Não haviam concluído ainda o ensino médio. Uma etapa anterior. Sim, e decidiam por ser padres. Né? Então nós temos padres hoje na diocese e alguns do seminário ainda que fizeram o menor. Né? Por exemplo, o padre Júnior, que foi ordenado agora há pouco em tempo. Mauá da Serra? Sim, ele fez o seminário menor, morou lá. Nós temos o padre Gabriel Begali, que hoje é reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Nardelli. Junto com o padre Natalício. Uhum. O padre Begali também morou no menor. Mas pelo baixo número de jovens, não é? Que se candidatavam para ingressar no seminário menor, a diocese optou por fechá-lo, né? Porque são funcionários, são aulas, enfim, toda uma estrutura que você tem que manter, né? E como eram poucos os jovens, então vamos fechar, né? Então, se é uma vocação verdadeira, ela não vai morrer, né? Então, ela vai se manter ali no coração. Então, o jovem terminou o terceiro ano, ele já terminou o ensino médio, né? Ele já ingressa no seminário propedêutico em Apucarana. Entendi. Vamos falar um pouquinho dessa segunda etapa. E aí você, antes até de falar da segunda etapa, como é que foi esse período em que você passou no seminário em Apucarana, aprendendo, estudando? Você conseguiu ter uma noção diferente daquela ideia que você tinha antes de entrar no seminário? Como é que foi esse impacto? Muito. Muito? Eu dizia para os meus amigos lá do seminário que se eu deixasse o seminário no terceiro ano de filosofia, né, depois de 4 anos ali, nossa, eu louvaria muito a Deus e agradeceria muito aos padres por terem me permitido estar lá com eles, né, porque foi um período de expansão de horizontes muito grande, né, tanto a nível eclesial, sobre a igreja, não é? Tanto a nível humano, existencial, social, enfim. Imagine, eu entrei no seminário com 17 anos. O que um moleque de 17 anos sabe da vida? Né? Eu com 23 anos não sei nada. Imagine eu com 17 anos. Saí, sim, qual que era a minha percepção de igreja? Era até onde vai a paróquia de Marilândia do Sul. Né? Porque eu não conhecia. A igreja para mim era aquilo ali. Né? Aqui, aonde vai? Até Nova Moreira, até São José, Engenho Velho. Aqui, a minha igreja vai até aqui. De repente eu vou para Apucarana e vejo que, tem muitos jovens aqui que pensam diferente de mim, que vêm de outras comunidades. E também eles são católicos, não é? E também ele tem ideias muito diferentes das minhas e que também merecem ser respeitadas. E aí então eu comecei a expandir aquela minha percepção de igreja, não é? E percebi que, sim, não é porque eu sou da Diocese de Apucarana, né? Mas a Diocese de Apucarana é uma coisa linda, né? Quanto mais eu conheço a história da Diocese de Apucarana, mais eu me apaixono por ela. Né? Então, foi um período riquíssimo de conhecimento intelectual. Na filosofia, tem gente que tem medo da filosofia, né? Porque às vezes ela questiona muito. Né? Ela faz com que você se questione sobre até a sua crença em Deus. Não é? Nosso reitor, que é o reitor até hoje da filosofia, agora o meu reitor é o Padre Noel, né? Na teologia. Mas o Padre Leandro, que é o reitor da filosofia, e ele é até hoje, até né? hoje é o reitor da filosofia, Padre Leandro Manuel de Souza, ele também dá aulas de filosofia, e ele dizia que todo conhecimento que eu obtive até ali, vamos colocar entre parênteses, né? E agora nós vamos agora questionar esses conhecimentos, para ver até que pontos eles devem ser assumidos realmente. Então esse período é o período do choque, né? Nossa, mas tudo aquilo que eu acreditava até agora, eu vou colocar entre parênteses, e eu percebia que era necessário, né, para que a minha fé fosse realmente alicerçada, né, para que a minha visão de mundo, né, fosse realmente forte, né, eu tinha que questionar tudo isso. Então a filosofia foi muito importante, muito importante. Então foi um período de 4 anos, sim, teve brigas, né? Imagine uma casa aí com muita gente diferente morando junta, né, que pensa diferente, né, que vê o mundo diferente. Mas vira e mexe vai dar conflito. Só que o nosso objetivo por estar lá é muito maior do que isso, né? E a gente vai, aos pouquinhos a gente vai aplanando os caminhos, né? A gente vai serenando, né? Mas é um período de crescimento realmente, né?
tem espinhos, não é? Mas também tem as suas flores. Né? Então, foram 4 anos muito, muito bons. Legal. E também aquele impacto, né, de sair de casa, Também. né, você que tem uma família muito próxima, assim, vocês sempre estão juntos, inclusive participando, estão na igreja também. Você tem uma irmã. Uma irmã. Uma irmã, né? Uma irmã. A Rafa, né? Rafaele. E aí, enfim, tem esse impacto também, né? Você deixar a sua casa, você mudar de vida, mudar os costumes ali, deve ser algo também impactante no começo, principalmente, né? De repente eu me vejo fora de casa, né? Meus pais, por mais que Apucarana e Marilândia sejam cidades próximas, não é que eu veria meus pais todos os dias, não é? Eles têm o trabalho dele, enfim. E de repente eu me vejo lá, morando com pessoas que eu nunca havia visto na minha vida, e tenho que encarar essa realidade nova, né? Então, no começo dá aquela crise muito forte. Nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu acho que é o medo de todo pai, não é? Assim como foi o medo dos meus pais também, né? O seu Cristiano e a dona Ana Paula. Grande abraço para eles também. Um grande abraço. Meu filho saiu de casa com 17 anos, mas ele está preparado para isso? Né? Então, esse período inicial dá uma certa crise. Né? Mas depois você vai se acostumando com os gostos, né? As conversas, e aí as coisas se equilibram. Agora, mas no começo é difícil. É difícil, né? E agora, então, você está na segunda etapa. Que é a etapa da teologia. Teologia. A terceira etapa, na terceira etapa? Porque o propedêutico é uma etapa. Né? Propedêutico, aí você tem um seminário ali que... Filosofia. 3 anos. E agora a sociologia. E agora a teologia. Teologia. Assim, em termos assim, bastante canônicos, vamos dizer assim, teologia e filosofia são termos acadêmicos, né? Filosofia e teologia. Hoje também a igreja opta por designar essas etapas de etapa do propedêutico, que é a etapa inicial, depois a etapa do discipulado, que compreende a filosofia, os 3 anos de filosofia, e depois a etapa da configuração. Filosofia, eu me descobrindo existencialmente, questionando os meus valores, os meus princípios, a minha própria religião, eu ouço a voz de alguém me chamando, né? E esse alguém é Jesus Cristo. Né? Esse é o discípulo. O discípulo é aquele que ouve a voz do mestre, não é? No caso, Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres. Então, eu me ponho em atitude de seguimento de Jesus Cristo. Vinde após mim. É o discípulo. Tendo ouvido Jesus Cristo e tendo me encantado pelas suas palavras e tendo decidido-me por segui-lo, não, o Senhor é tudo e eu quero segui-lo. Então, eu vou para a teologia. A partir daqui, então, eu devo me configurar a Ele. Então, é a etapa da configuração. Se Jesus tornou-se para mim o modelo, o critério de vida, é contraditório que eu não queira ser igual a Ele. Né? Que discípulo é esse que, tendo se encantado pelo Mestre, vendo que o Mestre é diferente, que as palavras dele são sábias, não quer ser igual ao Mestre? A teologia é para isso. Os estudos teológicos, então, são provocantes, são questionadores, né? Com certeza, assim como é a filosofia, mas ao mesmo tempo eles também trazem uma grande paz, né? Ao coração daquele que estuda teologia. Então, é o período entre trabalhos, provas, enfim, você querer se configurar a Jesus Cristo. Configuração. Que lentamente, legal. Né? Nunca tinha ouvido esse termo, assim, essa divisão. Configuração. Que legal. Né? E aí você, então, está no 2º ano de teologia. Quais são as próximas etapas até você se tornar o Padre Guilherme? Eu tenho mais 2 anos, né? No nosso curso de teologia são 4 anos, então eu tenho mais a metade desse ano de 2024, 2025 e 2026. No final do ano de 2026, em dezembro de 2026, se tudo for da vontade de Deus, não é? Aí eu ordeno diácono, né? Transitório, né? A ordenação diaconal. Ordenado diácono, eu sou enviado para alguma paróquia, né? Paróquia é essa que possivelmente eu permaneça depois de ordenado padre, sendo vigário, auxiliando ali o pároco daquela comunidade. Então, eu sou ordenado diácono no final de 2026. Em meados de 2027, então, eu sou ordenado presbítero. Essa é a programação. Entendi, legal. E fica uma expectativa assim de chegar logo, ou você está já entendendo que é importante também curtir o momento, aproveitar cada etapa, como ela deve ser aproveitada?
Mas não, eu sei que você tem esse pensamento, você é um cara muito tranquilo, mas essa meio que contagem regressiva, assim, acaba tendo, né? Ah, com certeza. Quando a gente entra no seminário, essa foi a minha experiência, né? Eu pensava, nossa, são 8 anos, né? Tem muito tempo ainda, né? Muito tempo para pensar, para crescer, enfim. E beleza, passa um ano, né? E de repente essa percepção cronológica, ela meio que se esvai. E você não fica tanto pensando tanto naquilo, no tempo. É. Ano passado, né? Sobretudo agora esse ano, 2024, eu comecei a pensar, poxa, eu entrei em 2019, 2024. Faltam só 2 anos. Aí começa a dar aquela acelerada no coração, né? Faltam só 2 anos. Nossa, será que... Já foi quase 70% aí. Será que realmente eu tô preparado? Né? Porque, por mais que, como você disse, nós temos uma crise muito grande na igreja, não é? E muitos testemunhos de padres, né, infelizmente, né, que se perderam aí no caminho, eles deixam no povo assim, uma sensação, mas será que é necessário o padre? Né? Por que isso? Mas é uma condição de vida muito séria. Muito séria. Né? E todo padre, mesmo aqueles que se confundem nos seus caminhos, né, realizam aquilo que não deveriam realizar, todos eles sabem da seriedade do presbiterado, da vida presbiteral. Não é? Só mesmo um padre pode fazer a experiência dessa seriedade. Né? O povo espera do padre uma seriedade, né? enquanto testemunho. Mas somente o padre que faz a experiência, ele sabe dessa seriedade. Então, de repente, eu me vi, né, faltando 2 anos para a ordenação, e penso, mas será que eu estou preparado para assumir essa condição de seriedade realmente? Né? Será que eu vou ser fiel, né, a essa voz que me chama, né, que é a voz do bom pastor? Então, claro que agora, né, faltando 2 anos, o coração começa a acelerar. Né? Só que, como você mesmo disse, né, não dá para mim ter desespero. Não, né? não tem. Então, curtir o momento, né? Aproveitar. Tem muito estudo pela frente ainda. Né? Lembrando coisa. que se eu não passar também na área acadêmica, eu também não sou ordenado padre. Né? Então, se preocupar também muito com a vida acadêmica. Mas também com a vida vocacional. Né? Porque a vocação ela perpassa todos esses campos, né? Do acadêmico, do espiritual, do pastoral, do humano, do afetivo. Né? Então eu tenho que me preocupar com tudo isso, né? Para chegar um pouquinho melhor lá na frente. Legal. Ô, Guilherme, e assim, eu comentei já algumas vezes nesse programa, falei no começo lá do teu talento, que realmente eu fico muito admirado. Eu gosto muito de ouvir você tocando violão, tocando viola, cantando, desde que você era piazinho, assim, gurizinho, que você já tinha esse talento, né? Como que você, e como que a igreja também enxerga isso, mas você principalmente, já que o talento é seu, né? Você vê essa questão, essa condição de padre que toca violão, que canta, você acha que pode realmente ser um instrumento, né, dessas duas formas, um instrumento também para evangelização, para fortalecer o teu trabalho, a tua missão como padre? Com certeza. Quando eu entrei no seminário, o pessoal ficou bastante confuso. Mas, peraí, mas esse menino, até há pouco tempo, estava em cima do palco ali tocando viola. Né? Nos concursos da rádio, né? Estrela da Manhã, eu lembro disso. Quando ainda existia a Rádio Estrela da Manhã. Não é? Eu ganhei ali o festival, enfim, tocando viola. E, né, um pouco antes de entrar para o seminário, eu queria ser artista. Né? Ganhar vida com a música, tocando viola, enfim. Mas Deus tem lá, né, os seus caminhos e essa vontade realmente essa não se excluiu, né? Não sonho mais em ser artista, não. E Deus, então, né, me chamou para o presbiterado. Ele já havia me chamado, como eu disse, desde criança. Né? Naquele período da adolescência, essa ideia meio que adormeceu, e depois ela voltou com força total, né? A partir do chamado do diácono Luiz Borges para participar do encontro vocacional. Então o pessoal ficou muito confuso, né? Mas peraí, mas esse menininho, mas agora está no seminário e será que vai? Eu acho que não, é só bobagem, né? Mas deixa eu fazer a experiência. E agora, né, depois de 6 anos lá, né? Acho que, né, dá pra botar Dá confiança. pra botar confiança. Mas a igreja, ela apoia muito. E no seminário, aqueles jovens que entram no seminário e têm certa aptidão musical, por mais que às vezes não tenham
aprendido nenhum instrumento, mas tem ali uma voz afinada. O seminário ele apoia muito, ele investe, né? Ele investe em aulas de música. Nós temos aulas de música no seminário, música teórica, também a parte prática, né? Que é aprender ali teclado e violão. Né? E se o jovem ele tem aptidão para outro tipo de instrumento, o seminário também investe. Não é? Eu, por exemplo, né, tenho muita vontade de tocar acordeon. Sou apaixonado por sanfona. Para além da viola e do violão, queria tocar sanfona. Ainda não fui atrás, não é? Mas o seminário já, né, ele está do meu lado, né? Assim que encontrar um professor, né, o seminário me ajuda. Né? Então o seminário investe muito nessa parte musical. E depois nós temos na história da igreja, sobretudo no Brasil, padres que evangelizam muito a partir da música. Nós temos o Padre Zezinho, por quem eu sou apaixonado. Com certeza. Não é? Padre Zezinho já com seus 83 anos, que evangelizou multidões através da música, do violão. Quantas músicas incríveis. Até hoje sendo cantadas nas missas, nos encontros de oração. Né? Depois nós temos o Padre Jonas Abib, né? Que hoje já intercede por nós junto de Deus, né? Que também lá nos primórdios da renovação carismática. Então nós temos muitos padres ainda hoje. Até o símbolo da canção nova tem o violão ali, né? Tem o violão, não é? Então a logo. A parte musical, ela é muito querida pela igreja. Legal. Né? E incentivada pela igreja. Porque a igreja entende que, por meio da música, multidões podem ser afetadas. E a palavra de Jesus Cristo pode chegar assim, a pessoas assim, inimagináveis. Né? Que a simples voz humana, né, por meio de pregações, enfim, talvez não afetaria. E a música pode chegar lá. Então a igreja investe muito nisso. Eu acho até interessante porque você falou a igreja investe, mas a igreja também sabe separar, né? Porque eu não sei se é uma orientação, isso realmente eu não sei, mas até o padre que é cantor, o padre que sabe tocar violão e tal, parece que durante a missa ele não é mais raro, né? O padre não pega um violão para ficar tocando na missa, ele segue um rito ali, tem algumas orientações, né? Tem uma organização nesse sentido, né? Para não misturar também as coisas, né? A missa ela é o culto máximo católico, não é? Então, na missa existe toda a seriedade, né? Por parte daquele que a preside, que é o padre, como daqueles que estão ali celebrando junto com ele, que é a assembleia. Todos aqueles que estão ali dentro da igreja. Então, por ser esse ato litúrgico estupendo, né, então existe toda uma seriedade. Então, ali, né, vamos distinguir. Né? O padre ali, ele não é músico, ele não é artista. Né? Ali a função dele é outra. Não é? E mesmo fora da missa. Não é? Ele, por mais que ele nunca deve se esquecer de que a condição de vida dele, que ele abraçou e que ele assumiu para si, não é de cantor, não é de artista, mas é de padre. Né? A música, o violão, são instrumentos que ele vai usar para que o ministério dele possa atingir o maior número de pessoas. Certo. Não é? Levando a palavra de Jesus Cristo. O Padre Zezinho, por exemplo, acho muito bonito isso, que ele sempre disse que ele nunca foi cantor. Eu não sou o Padre Zezinho cantor. Eu sou o Padre Zezinho catequista. Né? A minha missão é catequizar. Não é? Cantor eu deixo para esses mais jovens que ganham dinheiro com isso. Eu sou catequista, a minha função é catequizar. Essa é a função do padre. Que toca violão ou que não toca violão, né? Que canta ou que não canta, é catequizar. Então, saber distinguir realmente isso, não é? Por mais que ele cante e toque, né? Ele é, para além de tudo isso, um padre. Interessante demais. Ô Gui, eu sei que você está nessa, digamos, últimas etapas aí para se tornar padre, né? Tá avançando e saiba que você não está sozinho, apesar de ser um compromisso seu com Deus, né? Um desafio que você vai ter que fazer. A gente sente que a comunidade está junto com você, né? Eu sou de Marilândia, os estúdios da Boa Smart são em Marilândia aqui. A gente percebe isso, que a comunidade católica está torcendo por você, está esperando realmente que você se torne um padre, né? E sem dúvida alguma vai nos dar muito orgulho, né? Para toda a comunidade católica. Então é isso que eu desejo, que você tenha sucesso nessa sua missão e que você já é um cara abençoado, isso eu não tenho dúvida, desde que você nasceu. Tem um caminho muito especial para você. E obrigado por ter aceito o convite, por vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigado, Rodrigo. E só deixando uma mensagem para você jovem que está nos acompanhando, ouvindo pela rádio ou vendo aí pelo YouTube, você que católico, né, que
já pensou ou pensa em ser padre, agora com essa minha fala aqui, né, te despertou o interesse de conhecer ao menos o seminário, por favor, vá até o nosso seminário, que é em Apucarana, lá na rua Dom Romeu Alberti, número 50, Seminário Maior Diocesano São João Maria Vianney, falar com a Silvia, que é do Serviço de Animação Vocacional, ela que é a nossa mãe, né, a nossa porta de entrada no seminário, ela vai te acolher, ela vai te acompanhar. Então, Deus te chama, né? Deus me chama também, chama a todos, né? Agora, cabe a nós também responder esse chamado. Rodrigo, obrigado pelo teu convite, fico muito feliz de estar aqui com você. Sensacional, eu fiquei muito grato, já fazia um tempo que eu queria que a gente fizesse essa entrevista, mas estava estudando em Londrina e tal, e agora você está nesse período de férias, deu certo, a gente acabou se encontrando aí, eu fiquei muito feliz de receber você aqui dos nossos estúdios. O Guilherme, nem combinei com ele, mas vou pedir para ele encerrar esse programa com algum versinho, alguma música católica que ele gosta de cantar aqui, porque vocês conhecerem, você que nunca ouviu o Guilherme, tenho certeza que você vai gostar da voz desse menino aqui, que vai ser um grande sacerdote da Igreja Católica. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, obrigado mesmo. O programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na 98 sempre vai ao ar, segundas e quartas-feiras, às 7h30 da noite. E na voz do seminarista Guilherme, a gente encerra o programa de hoje. Então eu vou cantar uma música que me ajudou no meu discernimento vocacional, lá na Opção de Vida, há 6 anos atrás, que é do Padre Zezinho, né? Chama-se Quando Chegou a Palavra. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.